A tarde cai sobre o Rio de Janeiro como um véu de seda dourada, tingindo os morros do centro histórico com tonos que parecem sussurrar segredos ancestrais. Luna caminha pelas ruas de paralelepípedos da Lapa, seus pés descalços roçando cada pedra, como se reconhecesse nelas a memória de civilizações esquecidas. O disfarce é perfeito. Cabelo castanho escuro preso num coque descuidado, roupas simples que a fazem passar por mais uma jovem entre as muitas que buscam trabalho nas feiras de flores da Praça 15. Pele escurecida com pós que ocultam sua palidez sobrenatural. Ninguém para olhar seus olhos, ninguém se atreve, mas sob este véu de humanidade fingida, Luna é muito mais que isso. Ela é a última dos feéricos do crepúsculo, uma raça de seres mágicos que existiu antes que os portugueses pisassem nestas terras, antes que a colonização fragmentasse os reinos e a magia fosse relegada a lendas esquecidas. Ela é herdeira de uma linhagem que remonta aos tempos em que a magia e o mundo mortal eram um só, quando os antigos deuses indígenas caminhavam livremente pela Mata Atlântica e os portais entre dimensões ainda permaneciam abertos. Sua verdadeira pele é de um pálido translúcido que brilha sob a lua, seus olhos de um violeta tão profundo quanto o amanhecer sobre a Baía de Guanabara, e seu cabelo genuíno é prateado como o reflexo da lua nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas. Se os caçadores de magia a encontrassem, seria condenada. Se sua verdadeira identidade fosse revelada, não só sua vida estaria em perigo, mas também os últimos vestígios ocultos de seu povo. Queridos espectadores, se vocês gostam de histórias de magia, mistério e romance, destinado através dos séculos, convido vocês a se inscreverem no nosso canal e deixarem um comentário. De onde estão me assistindo hoje? Que cidade do Brasil os acompanha nesta noite? Continuem conosco enquanto desvendamos o destino de Luna. Já se passaram 19 anos desde que sua mãe a deixou nas portas de um orfanato em Santa Teresa, sussurrando palavras antigas, numa língua que só os feéricos conhecem. A magia que permitiu à sua mãe esse ato final foi a mesma que a marcou para sempre, uma cicatriz prateada em forma de meia-lua que percorre seu pulso esquerdo, visível apenas sob a luz do crepúsculo. Essa marca é uma sentença. Essa marca é seu legado. Essa marca é o que a conecta a um destino que ela nunca pediu. No orfanato, a irmã Rosa a cuidou como se fosse sua própria filha, embora sempre com uma certa distância, como se soubesse que Luna era algo mais que uma criança abandonada. A irmã Rosa morreu quando Luna tinha 15 anos, justamente quando os primeiros caçadores de magia começaram a rondar pela cidade, recrutados por uma ordem secreta de homens e mulheres que haviam jurado erradicar qualquer vestígio do sobrenatural do mundo moderno. Desde então, Luna aprendeu a ser invisível, a misturar sua essência com as sombras da cidade, a viver como um fantasma entre os vivos. Mas há algo diferente nesta noite de setembro. O ar cheira diferente. A magia que flui sob as ruas do Rio, esse poder antigo que ainda pulsua sob o concreto e as histórias esquecidas, está inquieta. Luna pode senti-lo em seus ossos, na forma como seus dedos formigam e sua marca começa a brilhar levemente. Algo está mudando. Algo está despertando. Quando vira a esquina em direção aos Arcos da Lapa, é então que o vê. Ele está de pé sob um poste que começa a se acender com o crepúsculo, seus olhos dourados refletindo as primeiras estrelas que se atrevem a aparecer entre a bruma do Rio de Janeiro. Rafael não tenta se ocultar. Sua presença é como fogo na noite, absolutamente evidente para qualquer um que tenha olhos para ver. E ainda assim, os mortais que passam ao seu lado simplesmente o ignoram, como se houvesse um feitiço de invisibilidade envolto ao redor dele. Mas Luna pode vê-lo.
Ela vê a aura de fogo que dança ao redor de sua forma, os lampejos de poder elemental que crepitam em suas mãos. Ele é o herdeiro do fogo e não deveria estar aqui. Rafael vira sua cabeça exatamente quando Luna congela, seus olhares se encontrando através da distância da rua. Nesse momento, suas marcas prateadas brilham com uma intensidade que faz o ar entre eles vibrar com energia. Ela pode vê-lo reconhecer a marca em sua própria pele. Pode ver como seus olhos se expandem com uma mistura de choque e reconhecimento. É como se seus corpos já se conhecessem, como se suas almas estivessem dançando ao redor uma da outra durante séculos. Não, sussurra Luna, e sem pensar se afunda nas sombras. Mas a sombra não é profunda o suficiente esta noite. O fogo de Rafael encontra sua essência oculta, os lampejos do poder elemental que crepita de suas veias, explorando cada canto escuro em que ela tenta se esconder. Ele caminha em direção a ela, seus movimentos fluidos e controlados, como um predador que sabe exatamente onde está a sua presa. Pare, diz Luna, sua voz ressoando com uma autoridade que não sabia que possuía. As sombras ao seu redor se tornam mais densas, mais tangíveis, formando uma barreira entre eles. Não se aproxime. Você não pertence aqui. E ainda assim aqui estou, responde Rafael, sua voz profunda como o trovão distante. Assim como você não deveria estar aqui, mas está. Eu podia sentir você a quilômetros de distância. Sua essência. É como se estivesse me procurando tanto quanto eu procuro você. Luna quer negar suas palavras, quer correr e desaparecer no labirinto de ruas que conhece como a palma de sua mão. Mas há algo na forma como ele a olha que a paralisa. Não é o príncipe arrogante que havia imaginado, baseando-se nas lendas sussurradas entre os últimos feéricos. Há dor nesses olhos de fogo. Há confusão. Há uma busca desesperada por respostas que ela também carrega gravadas em sua alma. Quem é você? Pergunta Luna, embora de alguma forma já saiba. Rafael, herdeiro do fogo, príncipe do reino das chamas eternas. Responde ele, mas há um matiz de ironia em sua voz, como se os títulos lhe causassem mais peso que glória. Mas esse não é o nome que me importa neste momento. O que me importa é entender por que minha marca te chama e por que suas sombras me conhecem. Antes que Luna possa responder, um som agudo corta através da noite. O som de um apito dos caçadores de magia, esse horrível instrumento de prata que ressoa em frequências que apenas os seres mágicos podem escutar. O som é como vidro se quebrando dentro de seu crânio. Maldição! Maldiz Rafael, e sua mão se estende em direção a Luna. Você sabe lutar. Melhor do que imagina, responde ela, emergindo das sombras enquanto pega sua mão. O contato entre eles é explosivo. Seus poderes colidem e se entrelaçam. Fogo e crepúsculo, luz e sombra, criando um redemoinho de energia que ilumina toda a rua. Os caçadores emergem de 3 direções diferentes, suas roupas pretas e seus símbolos prateados brilhando sob as luzes da cidade. São pelo menos uma dúzia, cada um armado com armas encantadas, que estão especificamente projetadas para canalizar e neutralizar a magia. Luna reconhece alguns deles. Ela os tem estudado durante meses, se preparando para exatamente este tipo de encontro. O que não havia antecipado era que Rafael estaria aqui quando isso acontecesse. O combate que se segue é quase lindo em sua violência. Rafael libera seu poder de fogo numa explosão controlada que empurra vários caçadores para trás, seus corpos voando pelo ar como bonecos quebrados. Luna tece suas sombras ao redor dos outros, cegando-os, desorientando-os, tornando-os incapazes de distinguir entre amigo e inimigo. Juntos, são praticamente invencíveis. Mas há algo mais acontecendo sob a superfície deste combate.
Cada vez que seus poderes se tocam, cada vez que trabalham juntos para derrotar um caçador, algo dentro de Luna desperta. É como se sua magia reconhecesse a magia de Rafael em nível fundamental. É como se suas essências estivessem projetadas para se fundir, para se encontrar, para criar algo que seja mais forte que a soma de suas partes. Um dos caçadores consegue se aproximar o suficiente para prender Luna com uma corda encantada que brilha com runas antigas. O contato da corda queima sua pele, neutralizando temporariamente seus poderes. Ela grita, um som de pura dor e fúria que sai do mais profundo de seu ser. Rafael reage instantaneamente. O fogo que desata é puro e absoluto, um inferno que consome toda a energia e o ar ao redor do caçador que se atreveu a tocar Luna. O homem cai, queimado, mas vivo, incapaz de continuar a luta. Mas o mais importante é que o efeito da corda se dissolve e Luna é liberada. Quando suas mãos se tocam novamente, desta vez é diferente. Desta vez não há combate. Desta vez, no meio da violência e do caos, há um momento de absoluta quietude. Seus olhos se encontram, e nesse breve instante, ambos entendem algo que não podem articular com palavras. Estão conectados, de maneiras que vão além da magia, além do destino, além de qualquer profecia antiga. É como se suas almas estivessem esperando este encontro durante milênios. Temos que ir, diz Rafael, puxando sua mão. Há mais, sempre há mais. Juntos desaparecem nas sombras da cidade, deixando os caçadores derrotados e perplexos. Desaparecem na noite do rio, onde a magia ainda flui sob as pedras do morro do castelo, onde os poderes antigos ainda cantam nos ventos que descem das montanhas, onde o destino tece seus fios com uma precisão que nem mesmo os deuses entendem completamente. E enquanto correm pelas ruas do Rio de Janeiro, Luna não pode evitar pensar que sua vida, tal como a conhecia, terminou. E tudo o que pensava saber sobre si mesma, sobre seu destino, sobre o que significava ser a última dos feéricos, acabou de mudar. Porque Rafael existe. Porque a marca em seu pulso agora arde com um chamado que não pode ignorar. Porque o fogo e o crepúsculo, aparentemente, estavam destinados a se encontrar. E porque, embora Luna tente negar com cada fibra de seu ser, há algo na forma como Rafael a olha que lhe diz que ele também sente isso. Que para ele também o mundo mudou de maneira irrevogável. A pergunta que a atormenta enquanto desaparecem na noite é simples. Será que este encontro será sua salvação ou sua destruição? O esconderijo que Rafael escolheu é uma mansão abandonada nos arredores de Santa Teresa, uma estrutura colonial que viu dias melhores, mas que ainda conserva vestígios de sua grandeza anterior. Suas paredes de pedra vermelha estão cobertas de trepadeiras, e o jardim interior se tornou uma selva selvagem, onde as árvores de jacarandá competem por espaço com mato e flores silvestres. É o tipo de lugar que os caçadores de magia raramente pensariam em revisar, porque é óbvio demais, visível demais. Às vezes, Luna estava aprendendo, a melhor forma de se ocultar é à vista de todos. Rafael acende uma fogueira no pátio central, usando apenas um gesto de sua mão. As chamas emergindo do ar, como se estivessem esperando seu chamado. Luna se senta na borda de uma fonte quebrada. Sua respiração ainda acelerada pela adrenalina do combate. Suas mãos tremem ligeiramente, não por medo, mas por algo mais difícil de nomear. A energia entre eles continua palpável, carregada, como o ar antes de uma tempestade elétrica. Precisamos conversar, diz Rafael, sentando-se à frente dela, embora não perto o suficiente para que suas energias colidam novamente. Sobre a marca. Sobre o que significa. Não sei o que significa, responde Luna, embora isso seja uma meia-verdade. Conhece lendas, fragmentos de histórias que sua mãe lhe contou em sonhos,
sussurros de feéricos antigos em tempos esquecidos, mas não tem a imagem completa. E você, o que é que sabe? Rafael passa uma mão pelo cabelo escuro, um gesto que revela a frustração gravada em suas feições. Meu avô, o Rei do Fogo, me ensinou que esta marca é uma maldição, que significa que estou destinado a lutar contra alguém, que minha maior ameaça carregaria a marca gêmea. Durante 19 anos, acreditei que seria um general inimigo, um rival político, alguém a quem eventualmente teria que destruir em batalha. Faz uma pausa, seus olhos de fogo encontrando os dela. Não esperava encontrar alguém como você. Alguém como eu? Pergunta Luna, arqueando uma sobrancelha. Uma garota que vive escondida nas sombras de uma cidade que não é realmente seu lar? Uma última descendente de uma raça que se supunha estar extinta há 1000 anos? Alguém que faz meu fogo reconhecer seu propósito, diz Rafael simplesmente. Quando toco sua magia, quando nossas essências se entrelaçam, é como se finalmente entendesse por que tenho esses poderes. Não é só para destruir. Não é só para conquistar. É para proteger, para equilibrar. Luna se levanta da fonte e caminha em direção às ruínas do que uma vez foi uma galeria de arte. Seus dedos tocam as rachaduras na parede, traçando padrões que só ela pode ver. Padrões que a magia antiga deste lugar deixou para trás há séculos. Minha mãe me disse que a marca era um presente e uma maldição, que significava que eu era parte de algo maior, mas que também significava que minha vida nunca seria minha. Que estaria ligada a um destino que outros haviam escolhido para mim há muito tempo. Sua mãe? Pergunta Rafael, se levantando também. Onde ela está? Morta, diz Luna, e embora tenham se passado anos, a palavra ainda dói. Morreu quando eu tinha 6 anos. Foi caçada. Os que a perseguiam não sabiam que estava protegendo algo mais importante que sua própria vida. Estava me ocultando. Rafael caminha em direção a ela, e desta vez não há combate que os interrompa. Desta vez, quando suas mãos se tocam, é deliberado, intencional. O contato entre eles desencadeia uma cascata de visões que os golpeia como uma onda de fogo líquido. Na visão, Luna vê um tempo há séculos, vê 2 reinos, um de fogo e um de crepúsculo, ambos poderosos, ambos mágicos, ambos enfrentados numa guerra que ameaçava consumir o mundo inteiro. Mas a guerra não era o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo eram as fendas que começaram a aparecer na realidade. Portais que se abriam para o submundo, para dimensões onde coisas antigas e famintas esperavam apenas uma oportunidade para irromper no mundo dos vivos. 2 seres lendários, a última rainha do crepúsculo e o primeiro imperador do fogo, fizeram um pacto de sangue. Se amavam, mas seu amor foi secundário ao dever. Juntos, com seus poderes combinados de fogo e crepúsculo, selaram o portal. Mas o selo requeria manutenção. Requeria que seus descendentes também se encontrassem, também se amassem, também reforçassem o pacto geração após geração. Ó Deus, sussurra Luna, recuando de Rafael. Isso significa que nós, que estamos destinados a reforçar o selo, completa Rafael, juntos, através de nosso amor, nosso poder combinado, nossa escolha de estar um com o outro. Isso não é amor, diz Luna, sua voz aguda pela emoção. Isso é obrigação, é destino reescrito. É exatamente o que minha mãe tentou me salvar de ter que fazer. E se for ambas as coisas? Pergunta Rafael, seus olhos de fogo encontrando os violeta dela. E se o destino só nos dá a oportunidade, mas a escolha ainda é nossa? Luna, pode ser que o selo requeira que nossas vidas se entrelacem, mas isso não significa que não podemos escolher nos amar verdadeiramente no processo. Luna quer argumentar, quer negar sua lógica,
Mas há algo em suas palavras que ressoa com a verdade mais profunda de seu ser. Ela passou 19 anos fugindo, se ocultando, negando sua verdadeira natureza. Não merece ter um momento onde possa escolher algo para si mesma? Não merece ter ao menos uma coisa que seja genuinamente sua? Mas antes que possa responder, o fogo de Rafael cresce, suas chamas saltando em direção ao céu noturno. Alguém vem, diz ele, seu corpo adotando uma posição de combate. Não são caçadores, é algo diferente. É algo antigo. A porta da mansão se abre lentamente e no umbral aparece uma figura que Luna reconhece imediatamente. É Catarina, a vidente, a bruxa anciã que custodia as profecias. Sua presença é como o peso de 1000 anos esmagando o ar. Crianças, diz a vidente, sua voz como o ranger de folhas mortas sob o pé. Finalmente se encontraram. Catarina esperou este momento durante tanto tempo. O tempo do selo se aproxima do seu fim. A marca em seus pulsos não brilha sem razão. O portal começa a despertar. Quem é você? Pergunta Rafael, embora de alguma forma já saiba. Sou a guardiã do que não deve ser esquecido, responde Catarina. Sou a que mantém vivas as profecias quando o mundo as esquece. E sou a que os trouxe aqui, um em direção ao outro. Porque sem a união de vocês, sem seu amor e seu poder combinado, o submundo se abrirá novamente e tudo que existe será consumido pelo que vive lá. Luna olha para Rafael, depois para Catarina. E se nos recusarmos? E se decidirmos que não queremos fazer parte disso? Catarina sorri, um gesto que não toca seus olhos leitosos. Então o mundo morre, minha criança. E você, que viveu escondida durante tanto tempo, finalmente estará livre. Livre para cair na escuridão junto com todos os outros. A vidente desaparece nas sombras como se nunca estivesse estado lá, deixando Luna e Rafael sozinhos novamente. Mas agora, a natureza de seu encontro mudou. Não é mais uma casualidade, não é mais um acidente. É o movimento de um tabuleiro de xadrez cósmico, e eles são as peças. Então, diz Luna, encontrando a mão de Rafael na escuridão, se vamos estar presos juntos neste destino, ao menos podemos fazer com que valha a pena. Desta vez, quando seus poderes se entrelaçam, não é por combate, é por escolha. E nessa escolha, através dessa escolha, ambos começam a entender que talvez o destino e o amor não sejam tão diferentes afinal. Catarina os encontra novamente 3 dias depois, quando o fogo que Rafael manteve ardendo no pátio da mansão começa a se comportar de maneira estranha. As chamas não consomem lenha, consomem ar, consomem tempo, consomem espaço. É como se o fogo mesmo estivesse se tornando mais denso, mais real, mais presente. O selo está se enfraquecendo, diz Catarina, aparecendo novamente como se nunca tivesse ido embora. O pacto que seus ancestrais fizeram há 1000 anos foi projetado para durar eternidades, mas nada dura para sempre. O submundo testa os limites de sua prisão. As coisas que vivem lá começam a despertar, a lembrar, a desejar. Que tipo de coisas? Pergunta Luna, embora de alguma forma já saiba. Ela tem sentido em seus sonhos, nos pesadelos que a têm assombrado desde que conheceu Rafael. São coisas antigas, coisas que existiram antes que os humanos aprendessem a caminhar eretos. Coisas que eram velhas quando os deuses indígenas ainda caminhavam nestas terras. As mesmas coisas que os antigos povos indígenas temiam e adoravam, responde Catarina. Os senhores do submundo, os que habitam no reino das sombras eternas, os que devem permanecer trancados se o mundo dos vivos deseja continuar. Rafael se levanta do fogo, seus olhos de fogo ardendo com mais intensidade. E o que devemos fazer? Qual é o plano, vidente? Porque tenho certeza de que não veio aqui só para nos dizer que o mundo está condenado. Não condenado, corrige Catarina. Ameaçado.
Há uma diferença. Ainda há esperança. Mas requer que vocês viajem. Requer que abandonem a segurança desta cidade e vão ao coração do antigo, ao lugar onde a magia brasileira é mais forte, onde o véu entre mundos é mais fino. Onde? Pergunta Luna. Chapada Diamantina, responde Catarina. A terra dos deuses esquecidos. O lugar onde seus ancestrais vieram para aprender os segredos do poder cósmico. O lugar onde a primeira marca foi criada, onde o primeiro pacto foi selado. Só lá, na Cachoeira da Fumaça, onde o crepúsculo é eterno, vocês podem reforçar o selo. Só lá, onde seus poderes serão amplificados 1000 vezes pela magia antiga que impregna cada pedra, vocês podem enfrentar o que vem. Luna e Rafael trocam olhares. Estão juntos há apenas 3 dias, e já o mundo está exigindo que selem sua conexão com fogo e sangue. Já o destino está os acuando, obrigando-os em direção a um futuro que ambos mal começam a entender. Quanto tempo temos? Pergunta Rafael. Até o equinócio, diz Catarina. Quando o dia e a noite forem exatamente iguais, quando o crepúsculo for perfeito, quando o fogo for mais forte. Nesse momento, vocês devem estar na Chapada Diamantina, ou o selo se romperá, e tudo que conhecemos cairá. Isso é em 6 semanas, diz Luna, calculando rapidamente. Não é muito tempo. Não, confirma Catarina. Especialmente considerando que os caçadores de magia agora sabem que ambos existem. Agora sabem que há algo importante acontecendo. Já estão reunindo suas forças, já estão preparando seu ataque. A vidente desaparece novamente, deixando Luna e Rafael na mansão, cercados pelo fogo que agora parece estar vivo, consciente, esperando ordens. Então, diz Rafael, estendendo sua mão para Luna, vamos confiar no destino ou vamos criar o nosso? Luna pega sua mão. Vamos fazer ambas as coisas, responde ela. Vamos abraçar o destino que nos foi dado, mas vamos fazer isso em nossos termos. Juntos, Luna e Rafael abandonam a mansão naquela noite. Juntos, começam sua jornada em direção à Chapada Diamantina, em direção ao lugar onde o crepúsculo é eterno e o fogo nunca morre. Juntos, começam a entender que o amor não é o oposto do destino, mas sua ferramenta mais poderosa. E enquanto se adentram na noite do Brasil, enquanto as sombras e o fogo dançam ao seu redor, numa sinfonia de poder antigo, nem mesmo eles sabem o que os espera. Nem mesmo eles compreendem verdadeiramente o preço que terão que pagar. Mas estão aprendendo, lentamente, mas aprendendo. Chegam à Chapada Diamantina numa noite de lua cheia, quando o céu está tão brilhante que parece como se o dia nunca tivesse terminado. As montanhas se erguem contra o céu, como gigantes adormecidos, suas formas recortadas, cortando o espaço entre o céu e a terra. O Morro do Pai Inácio domina a paisagem, mas a Cachoeira da Fumaça, onde Catarina lhes disse que deviam ir, brilha com uma suave luminescência que só Luna e Rafael podem ver. O caminho que tomam não é o caminho que os turistas tomam. Catarina lhes deu instruções que vão além do mapa, instruções que os guiam através dos véus entre realidades, através das camadas de magia antiga que ainda protegem este lugar sagrado. Quando finalmente chegam ao topo da Cachoeira da Fumaça, Luna sente que tudo em seu interior está tremendo. Esta é a casa de seus ancestrais. Esta é a terra onde a magia foi dançada e os deuses foram reais. Pode sentir em cada célula de seu corpo, em cada batida de seu coração. Você está bem? Pergunta Rafael, embora saiba a resposta. Estou com medo, admite Luna. Estou com medo do que vem. Estou com medo de que não sejamos fortes o suficiente. Estou com medo de que esta seja apenas a calmaria antes da tempestade. E que quando tudo terminar, um de nós, ou ambos. Escute-me, diz Rafael, tomando seu rosto entre suas mãos. Aprendi mais nestes últimos dias com você do que em todos os meus 22 anos de vida.
Aprendi que o fogo não só queima, que o poder não só destrói. Existe uma razão pela qual o fogo precisa do crepúsculo e o crepúsculo precisa do fogo, porque juntos criam equilíbrio, criam luz, criam esperança. Seus lábios se encontram no topo da Cachoeira da Fumaça, sob o céu da Chapada Diamantina, sob o peso de 1000 anos de história e profecia. E nesse beijo, nesse momento de conexão absoluta, acontece algo que nem mesmo Catarina antecipou completamente. Suas marcas prateadas brilham com uma intensidade que ilumina toda a cachoeira, toda a terra dos deuses. O fogo de Rafael e o crepúsculo de Luna se entrelaçam, criando uma espiral de energia que sobe em direção ao céu, tocando as estrelas, tocando os próprios fundamentos da realidade. E no submundo, no lugar onde as coisas antigas e famintas habitam, algo desperta completamente. Queridos espectadores, chegamos ao coração desta história. O fogo e o crepúsculo se encontraram, se reconheceram, se amaram. Mas os verdadeiros perigos ainda estão por vir. Se desejam saber o que acontece quando o submundo desperta, quando as forças antigas começam a romper suas correntes, inscrevam-se no canal. Compartilhem nos comentários se acreditam que Luna e Rafael podem salvar o mundo ou se serão consumidos por seu próprio destino. De que canto do Brasil nos acompanham hoje? A noite que seguiu ao beijo, no topo da Cachoeira da Fumaça, foi a mais longa da vida de Luna. Não pelo tempo que transcorreu, mas pela intensidade de tudo que aconteceu. Seu corpo ardia com uma energia que não podia controlar completamente, como se sua magia e a de Rafael estivessem se fundindo, criando algo novo, algo que nunca antes havia existido. Permaneceram juntos no topo da cachoeira, cercados pelas ruínas de um poder antigíssimo, enquanto o céu girava sobre suas cabeças e as estrelas pareciam cantar num idioma que só eles podiam entender. Foi nesse momento que Luna sentiu a fenda. Não era uma fenda física. Era uma fenda na realidade mesma, uma ruptura no tecido do que é e do que não é. Podia senti-la como se fosse uma dor em seus ossos, uma vibração discordante que ressoava através de sua magia do crepúsculo. Olhou para Rafael, viu que ele também a sentia, seus olhos de fogo piscando com alarme. Catarina, sussurrou Luna, estava errada sobre uma coisa. Que coisa? Perguntou Rafael, colocando seu braço protetor ao redor de sua cintura. Que temos 6 semanas, respondeu Luna. Podia sentir naquela fenda. O selo não está se enfraquecendo lentamente, está desmoronando. E acho que nosso beijo, nosso poder combinado, acelerou o processo. Como se suas palavras tivessem sido um feitiço invocador, a terra sob seus pés começou a tremer. Não era um terremoto ordinário. Era um tremor que vinha de muito profundo, das camadas mais antigas do mundo, do mesmo lugar onde o submundo se estende como uma cicatriz escura sob a realidade visível. Catarina apareceu no topo da cachoeira, seus olhos leitosos olhando para baixo, como se pudesse ver através da terra e do tempo. Vocês ativaram o selo mais rápido do que antecipei, disse, sua voz cortante como vidro. O contato entre suas essências, a fusão de fogo e crepúsculo, foi mais potente do que qualquer profecia previu. Agora, em vez de 6 semanas, tem 3 dias, talvez menos. 3 dias? Exclamou Rafael. Para quê? Para reforçar o selo? Para se preparar para o que vem do submundo? Para ambas as coisas, respondeu Catarina. E para algo mais. Devem viajar ao coração do submundo mesmo. Devem encontrar os senhores que dormem e renovar o pacto. Devem fazê-lo não só com magia, mas com sangue, com sacrifício, com a promessa de que suas vidas, de agora em diante, pertencem à manutenção do selo. Luna sentiu como se o mundo se inclinasse sob seus pés. Um sacrifício? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Qual é o preço, Catarina? Diga, não me faça adivinhar.
A vidente se aproximou, seus passos não fazendo nenhum som contra a pedra antiga. O preço é que um de vocês deve permanecer no submundo. Um de vocês deve servir como guardião, como mediador entre os mundos, como a barreira vivente que mantém os senhores do submundo em sua prisão. Não, disse Rafael imediatamente, seu fogo crescendo, suas chamas saltando ao seu redor. Não há forma de eu aceitar isso. Não há forma de eu permitir que ela seja aprisionada na escuridão do submundo. Também não permitirei que você faça isso, respondeu Luna, sua voz tranquila, mas firme. Sua magia do crepúsculo envolveu Rafael como um abraço, acalmando seu fogo. Catarina, há outra opção. Há alguma forma de ambos sobrevivermos? A vidente ficou silenciosa durante um longo momento, seus olhos leitosos piscando lentamente. Há uma forma, disse finalmente, mas é mais perigosa que o sacrifício, mais imprevisível, mais dolorosa. Conte-nos, pediu Luna. Devem se tornar um só, explicou Catarina. Não em casamento, embora isso ajudaria. Devem fundir suas essências completamente, permitir que o fogo e o crepúsculo se misturem tão profundamente que não sejam mais dois seres, mas um. Um ser novo, uma entidade que é tanto fogo quanto crepúsculo, capaz de servir como guardião do selo sem ser completamente aprisionado em nenhum mundo. Existiriam entre mundos, no crepúsculo eterno, protegendo o selo de ambos os lados simultaneamente. Rafael e Luna se olharam. A ideia era aterradora e linda ao mesmo tempo. Significaria deixar de ser quem eram, se tornar algo novo, algo que nunca antes havia existido. Significaria sacrificar suas identidades individuais para criar algo maior que a soma de suas partes. E se nos recusarmos a ambas as opções? Perguntou Rafael. E se decidirmos lutar, simplesmente, e tentar fechar o selo daqui sem fazer nenhum sacrifício? Então, o submundo se abrirá, respondeu Catarina simplesmente. Os senhores emergirão. E não só consumirão o Brasil, não só consumirão a América do Sul, mas se estenderão por todo o mundo. Será o fim de tudo que conhecem. Será a escuridão eterna. A vidente desapareceu, deixando Luna e Rafael sozinhos novamente, enfrentando uma escolha que não deveria existir. Passaram as 12 horas seguintes em silêncio, cada um processando o que significava. Luna caminhava entre as formações rochosas da Chapada Diamantina, seus dedos tocando pedras que tinham milhares de anos, pedras que haviam testemunhado cerimônias que a magia havia esquecido há muito tempo. Rafael permanecia no topo da Cachoeira da Fumaça, suas chamas dançando sem propósito, sem direção, como se refletissem a tempestade em sua mente. Foi Luna quem rompeu o silêncio ao entardecer do dia seguinte. Falo sério quando digo que não permitirei que você fique para trás, disse, encontrando Rafael onde estava sentado, olhando para o horizonte. Passei 19 anos correndo do meu destino. Passei 19 anos sendo uma sombra, sendo invisível, sendo menos que eu mesma. Não vou passar a eternidade sozinha no submundo, sabendo que você está aqui, no mundo dos vivos, vivendo uma vida que deveria compartilhar com você. Então, o que está dizendo? Perguntou Rafael, embora sua voz suave sugerisse que já sabia a resposta. Estou dizendo que fundamos nossas essências, respondeu Luna. Estou dizendo que nos tornamos o que o destino quer que sejamos. Mas fazemos isso juntos, Rafael. Não como uma rendição, mas como uma escolha, como um ato de amor que é maior que o medo. Rafael pegou sua mão. O contato entre suas peles desencadeou ondas de energia que viajaram por toda a Chapada Diamantina, fazendo as antigas pedras brilharem com uma luz que não conheciam há séculos. Você sabe o que isso realmente significa? Perguntou. Significa que você se perderá. Significa que Luna deixará de existir como é agora.
Você se tornará algo novo, algo que nem mesmo você mesma compreenderá completamente. Eu sei, respondeu Luna. Mas também significa que você não se perderá, e que eu estarei com você, em qualquer forma que isso tome. E significa que o mundo continuará girando. Significa que teremos cumprido nosso destino, mas em nossos termos. Se beijaram novamente, desta vez na base da Cachoeira da Fumaça, onde a terra era mais suave e a magia mais densa. Enquanto seus lábios se tocavam, enquanto seus corpos se aproximavam, enquanto o fogo e o crepúsculo começavam sua fusão final, ambos sentiram algo que ia além do medo ou da dor. Sentiram paz. A fusão não foi instantânea. Foi um processo que levou horas, dias, na verdade, embora no tempo normal parecessem minutos. Luna e Rafael permaneceram na Chapada Diamantina enquanto o céu mudava de cor uma e outra vez, enquanto o sol se levantava e se punha, enquanto as luzes das montanhas antigas brilhavam com uma intensidade que os historiadores nunca poderiam explicar. O fogo de Rafael começou primeiro, se estendendo desde sua pele como um líquido vivo, envolvendo Luna em calor. Mas não queimava. Não fazia mal. Era como se o fogo tivesse aprendido a ser suave, a ser íntimo, a ser uma carícia em vez de uma ferida. Depois veio o crepúsculo de Luna, sua magia das sombras saindo de cada poro de sua pele, acendendo como névoa prateada. Se entrelaçou com o fogo de Rafael, criando redemoinhos de energia que brilhavam com as cores do entardecer: laranja, púrpura, azul profundo, prateado. Com cada batida que compartilharam, com cada respiração que tomaram juntos, seus corpos começaram a mudar. As linhas entre onde terminava Rafael e começava Luna se tornaram borradas. Depois, desapareceram. Suas cabeças se tocavam, seus corações batiam em sincronia, seus poderes se tornaram indistinguíveis. Catarina chegou quando a fusão estava quase completa. Olhou para o que Luna e Rafael estavam se tornando com seus olhos leitosos, e pela primeira vez desde que Luna a havia conhecido, viu o que poderia ter sido um sorriso no rosto da vidente. "É lindo", sussurrou Catarina. "Muito mais lindo do que qualquer profecia me permitiu imaginar." No momento exato do entardecer, quando o céu era uma tela perfeita de fogo e crepúsculo, a fusão se completou. O que restou foi uma única entidade, um ser novo que era tanto Rafael quanto Luna, mas também algo completamente diferente. Sua forma era humana, mas instável, como se mudasse entre sombra e luz a cada batida do coração. Sua pele brilhava com um brilho interno que parecia feito de crepúsculo líquido. Seu cabelo era prateado com reflexos dourados, longo e ondulante, como se estivesse num vento que ninguém mais podia sentir. Seus olhos eram de um violeta profundo, mas com chamas dançando em suas profundidades, fogo que não queimava, mas iluminava. Quando falou, foi com uma voz que era ao mesmo tempo a de Rafael e a de Luna, mas também a de alguém mais, alguém que era completamente novo. "Estou aqui", disse o novo ser. "Estamos aqui, e entendemos agora. Entendemos tudo." A consciência que habitava este novo corpo era dual, mas unitária. Luna estava lá, suas lembranças, seus medos, seu amor por Rafael. Rafael estava lá também, sua força, sua determinação, seu fogo interior. Mas também estavam unidos de uma maneira que transcendia a compreensão, conectados num nível que era mais profundo que o pensamento, mais fundamental que a emoção. "Devem descer agora", disse Catarina. "O selo está quebrado. Os senhores do submundo já estão testando os limites da realidade. Só vocês podem selá-los novamente." O novo ser, que era Luna e Rafael, mas algo mais, assentiu. Entendia o que tinha que fazer. Podia sentir as fendas na realidade, o lugar onde o submundo estava irrompendo, o local onde a barreira estava se desmoronando.
Caminharam juntos em direção ao centro da Chapada Diamantina, onde em tempos antigos os povos indígenas haviam realizado cerimônias para manter o equilíbrio entre os mundos. O solo sob seus pés começou a brilhar, a magia antiga despertando ante sua presença. Uma fenda se abriu, e através dela, Luna e Rafael podia ver o outro lado. Podia ver o submundo, o lugar onde viviam as coisas antigas e famintas. Sem hesitar, sem temer, o novo ser desceu. O submundo era maior do que qualquer mapa poderia conter, uma dimensão que existia em ângulos errados em relação à realidade normal. Era um lugar de sombras eternas, de fogo que não dava calor, de frio que penetrava até a alma, mas era também lindo à sua própria maneira, cheio de uma magia que era anterior à criação mesma do mundo. No coração do submundo, no trono de obsidiana, que nenhum ser vivo havia visto em milênios, Luna e Rafael encontrou os senhores. Eram coisas de antiguidade inconcebível, seres que haviam visto nascer e morrer universos. Tinham formas que a mente mortal não podia compreender completamente, geometrias que causavam dor nos olhos simplesmente ao tentar olhá-las. Mas quando o novo ser de fogo e crepúsculo entrou em sua presença, algo aconteceu. Os senhores se curvaram. O selo se renova, disse o mais antigo dos senhores, sua voz como o som de um continente caindo. O fogo e o crepúsculo voltam a ser um. O pacto se mantém. Permaneceremos aqui, no submundo, enquanto o novo ser permanecer entre os mundos, custodiando a barreira. Luna e Rafael entendiam agora o verdadeiro significado de sua transformação. Não estavam aprisionados. Eram libertadores, eram guardiões, eram a razão pela qual o mundo continuaria existindo, a razão pela qual o equilíbrio se manteria. Ascenderam novamente em direção à Chapada Diamantina, onde Catarina os esperava. A vidente sorriu quando os viu, e pela primeira vez seu sorriso foi genuíno. O selo está renovado, confirmou Catarina. Por outros 1000 anos, o mundo está seguro. E vocês viverão entre os mundos, no crepúsculo eterno, juntos, mas não mais aprisionados. Podem visitar o mundo dos vivos sempre que desejarem. Podem amar, podem crescer, podem existir, mas sempre sabendo que vocês são o que mantém o mundo girando. Luna e Rafael olharam suas mãos novas. Sentiram seus 2 corações batendo em sincronia dentro de seu peito. Não eram Luna, não eram Rafael, mas também não haviam deixado de ser quem eram. Haviam evoluído, se haviam transformado, se haviam tornado algo maior que qualquer um deles poderia ter sido sozinho. E no topo da cachoeira da fumaça, enquanto o entardecer os envolvia com seus tons dourados e púrpuras, o novo ser abraçou o destino que havia escolhido voluntariamente. Abraçou a missão de guardar o selo e abraçou o amor que os havia transformado em algo que o universo nunca antes havia testemunhado. Os primeiros meses após a fusão foram um desafio de aprendizagem. Luna e Rafael, ou Lux, como começaram a se chamar, um nome que significava tanto luz quanto crepúsculo em latim antigo, tiveram que aprender a existir em 2 mundos simultaneamente. Durante o dia, podiam caminhar pelas ruas do Rio de Janeiro como qualquer outra pessoa, embora sua beleza sobrenatural sempre fizesse as cabeças se virarem. Durante a noite, desciam ao submundo para patrulhar as fronteiras, para garantir que os senhores cumprissem sua promessa de permanecer em suas prisões. Mas não era simples. A dualidade de sua existência cobrava seu preço. Havia momentos em que a consciência de Luna se sentia sufocada pela intensidade do fogo de Rafael. Momentos em que ela queria gritar que estava se perdendo, que não podia mais se reconhecer. Havia outros momentos em que Rafael sentia que suas chamas estavam sendo apagadas pelas sombras de Luna, que estava se dissolvendo na escuridão do crepúsculo.
Foi durante um desses momentos de crise, 3 meses após a fusão, que Lux quase se desfez completamente. Estava no topo do Cristo Redentor, olhando para a cidade que se estendia abaixo como um tapete de luzes. O sol estava se pondo, pintando o céu com as cores que agora eram parte integral de sua essência. Mas em vez de sentir paz, Lux sentia conflito. Podia sentir Luna chorando dentro de sua mente compartilhada. Sentir Rafael lutando para manter sua identidade separada. Não podemos continuar assim, disse Lux em voz alta, embora não houvesse ninguém por perto para ouvir. Estamos lutando contra nós mesmos. Estamos tentando permanecer separados quando deveríamos estar aprendendo a ser verdadeiramente um. Foi Catarina quem apareceu naquele momento, como se tivesse estado esperando por esta crise. A fusão não é instantânea no sentido emocional, explicou a vidente, seus olhos leitosos fixos no horizonte. Seus corpos se fundiram, sua magia se uniu, mas suas almas ainda estão aprendendo a dançar juntas. Levará tempo, levará paciência e, acima de tudo, levará rendição. Rendição a quê? Perguntou Lux, sua voz dual ecoando com a confusão que sentia. Rendição ao amor, respondeu Catarina simplesmente. Luna e Rafael se amavam, isso é verdade. Mas Lux precisa aprender a se amar, precisa aprender que não é uma perda de identidade, mas uma evolução, que não é o fim de 2 vidas, mas o começo de algo completamente novo. As palavras de Catarina ressoaram em Lux como um sino sendo tocado em uma catedral vazia. Tinha razão. Estavam tão ocupados tentando manter separadas as identidades de Luna e Rafael que haviam esquecido de abraçar quem realmente eram agora. Haviam esquecido de celebrar a beleza do que haviam se tornado. Naquela noite, Lux desceu ao submundo não para patrulhar, mas para meditar. Sentou-se no trono de obsidiana onde os senhores governavam e, pela primeira vez desde a fusão, permitiu que as barreiras entre Luna e Rafael se dissolvessem completamente. Deixou que suas memórias se misturassem, que suas emoções se entrelaçassem, que seus medos e esperanças se tornassem indistinguíveis. E quando emergiu daquela meditação, Lux era diferente. Não era mais Luna tentando coexistir com Rafael, nem Rafael tentando manter sua identidade separada de Luna. Era Lux, simplesmente Lux, um ser novo que carregava as melhores partes de ambos, mas que também era algo completamente único. Os anos que se seguiram foram de descoberta e crescimento. Lux aprendeu que podia criar coisas que nem Luna nem Rafael sozinhos jamais poderiam ter criado. Podia tecer ilusões de luz e sombra que eram tão reais que até os mortais podiam vê-las. Podia curar feridas que eram consideradas mortais, usando uma combinação de fogo purificador e sombras restauradoras. Podia ver através do tempo, não apenas no passado como a magia do crepúsculo permitia, mas também vislumbrar futuros possíveis, caminhos que o fogo iluminava através da escuridão. Mas o mais importante era que Lux podia amar de uma maneira que transcendia qualquer coisa que Luna ou Rafael haviam conhecido. Porque seu amor não era mais dividido entre 2 pessoas tentando se conectar apesar de suas diferenças. Era um amor unificado, um amor que se conhecia completamente, que se aceitava absolutamente, que era ao mesmo tempo o amante e o amado. Foi durante o 5º ano após a fusão que Lux encontrou outros como eles. Estava caminhando pelas ruas de Salvador, na Bahia, onde a magia africana antiga ainda pulsava através das pedras do Pelourinho, quando sentiu uma energia familiar. Virou-se e viu um casal jovem olhando para Lux com olhos que brilhavam com reconhecimento. Eles também eram seres fundidos, também eram guardiões de selos, também eram o resultado de profecias antigas e escolhas corajosas.
Você também? Perguntou a mulher, que se chamava Marina Idante, sua essência uma fusão de água e terra. Sim, respondeu Lux, sentindo uma onda de emoção que não esperava. Também nós. Descobriram que havia 5 outros pares ao redor do Brasil, cada um guardando um selo diferente, cada um protegendo o mundo de ameaças que os mortais nunca conheceriam. Juntos, formaram um conselho, uma rede de apoio, uma família de seres que entendiam os desafios únicos de existir entre mundos. Mas mesmo com essa nova conexão, mesmo com essa comunidade de almas similares, Lux nunca esqueceu de onde haviam vindo. Nunca esqueceu Luna, a garota que corria pelas sombras do rio, invisível e solitária. Nunca esqueceu Rafael, o príncipe de fogo, que buscava um propósito além da destruição. Esses eram os pilares sobre os quais Lux foi construído. Essas eram as histórias que definiam quem eram. O 10º ano após a fusão trouxe um novo desafio, um que testaria tudo que Lux havia aprendido. O selo na Chapada Diamantina, o mesmo que haviam renovado com seu sacrifício e transformação, começou a mostrar sinais de fraqueza novamente. Não era uma fraqueza causada pelo tempo ou pela negligência, mas algo deliberado. Alguém estava tentando rompê-lo de propósito. Lux retornou à Chapada Diamantina e encontrou o que menos esperava. Caçadores de magia, mas não os caçadores ordinários que Luna havia enfrentado há anos. Estes eram caçadores novos, mais poderosos, armados com magia que haviam roubado de seres antigos. E no centro deles estava uma figura que fez o coração dual de Lux se apertar com dor e reconhecimento. Era uma mulher com cabelo prateado e olhos violetas, tão parecida com Luna que poderia ter sido sua irmã. Mas Lux sabia a verdade. Podia sentir através de sua magia do crepúsculo, através das memórias que Luna carregava. Era sua mãe. Luna, disse a mulher, sua voz cheia de uma emoção que era difícil de decifrar. Minha filha, o que você se tornou? Não sou mais Luna, respondeu Lux, sua voz dual ressoando com uma autoridade que haviam aprendido durante anos de guardar o selo. Sou Lux. Sou o resultado de uma escolha que Luna fez. Uma escolha que a salvou e salvou o mundo. Uma escolha? A mãe de Luna riu, um som amargo como fel. Você foi manipulada, minha filha. Catarina a enganou, assim como enganou a mim há 20 anos. Esses selos não existem para proteger o mundo. Existem para aprisionar os feéricos, para manter nossa raça escravizada à vontade dos mortais. As palavras atingiram Lux como um golpe físico. Parte da consciência de Luna, que ainda vivia dentro de Lux, gritou com confusão e dor. Sua mãe estava viva? Sua mãe estava aqui e estava dizendo que tudo que Luna havia feito era baseado em mentiras? Mas a parte de Rafael, a parte que havia aprendido a questionar a autoridade, a parte que havia visto, através das manipulações políticas em seu próprio reino, permaneceu calma. Prove, disse Lux. Prove que Catarina mentiu. Prove que os selos são prisões e não proteções. A mãe de Luna gesticulou para os caçadores ao seu redor. Estes homens e mulheres não são caçadores ordinários, são feéricos que foram libertados dos selos que guardam. São prova viva de que os senhores do submundo não são monstros, mas prisioneiros. São prova de que toda profecia, todo destino que Catarina teceu, foi projetado para manter nossa raça escravizada. Lux olhou para os caçadores e percebeu que sua mãe tinha razão em parte. Eles não eram totalmente humanos. Havia magia antiga fluindo através deles, magia que era similar à de Luna, mas distorcida, corrompida por algo escuro. Mesmo se isso for verdade, disse Lux lentamente, mesmo se Catarina nos manipulou, isso não muda o que Luna e Rafael escolheram. Escolheram se fundir não porque foram forçados, mas porque se amavam,
Escolheram proteger o mundo não porque foram enganados, mas porque era a coisa certa a fazer. O amor, a mãe de Luna cuspiu a palavra como se fosse veneno. O amor é a maior prisão de todas. O amor a fez sacrificar quem você era, Luna. O amor a transformou em isso. Gesticulou para Lux com desprezo. Foi nesse momento que Lux entendeu algo fundamental. Sua mãe não estava errada sobre a manipulação. Catarina provavelmente havia orquestrado muitas coisas, havia tecido muitos fios de destino para criar o resultado que desejava. Mas o que sua mãe não entendia era que a manipulação e a escolha não eram mutuamente exclusivas. Luna e Rafael haviam sido empurrados em direção um ao outro, sim. Mas quando chegou o momento de se fundir, quando chegou o momento de sacrificar suas identidades individuais, essa escolha foi genuína. Você está certa, disse Lux, surpreendendo não só sua mãe, mas também a si mesmo. Fomos manipulados. Catarina nos usou como peças em um jogo muito maior. Mas sabe o que aprendi durante estes 10 anos? Que mesmo quando somos manipulados, mesmo quando o destino nos empurra em determinada direção, ainda podemos escolher como responder. E Luna escolheu, Rafael escolheu o sacrifício. E juntos, como Lux, escolhemos continuar protegendo este mundo, não porque Catarina nos disse para fazer, mas porque é quem somos. A mãe de Luna olhou para Lux durante um longo momento, e pela primeira vez havia algo diferente de raiva em seus olhos. Havia tristeza. Então a perdi de verdade, sussurrou. Minha Luna se foi para sempre. Não se foi, respondeu Lux suavemente. Está aqui. Está em cada palavra que digo, em cada pensamento que tenho, em cada emoção que sinto. Luna não morreu. Evoluiu. E parte dessa evolução é entender que, às vezes, o maior ato de amor é deixar ir quem éramos para nos tornar quem precisamos ser. Lux estendeu sua mão em direção à sua mãe, uma oferta de paz, uma oferta de conexão. Venha conosco, disse. Venha conhecer os outros guardiões. Venha ver o que estamos construindo. Um mundo onde a magia e os mortais podem coexistir, onde os feéricos não precisam se esconder nas sombras. Por um momento, pareceu que a mãe de Luna aceitaria. Por um momento, seus olhos violetas brilharam com esperança. Mas então os caçadores atrás dela se moveram, suas armas encantadas brilhando com energia roubada. Não, disse ela, sua voz endurecendo novamente. Não posso aceitar o que você se tornou. Não posso aceitar um mundo onde minha filha deixa de existir. A batalha que se seguiu foi devastadora. Lux lutou não para destruir, mas para conter, para proteger, para mostrar que havia outro caminho. Usou o fogo para desviar os ataques dos caçadores, as sombras para desarmá-los sem feri-los. Mas sua mãe era poderosa, mais poderosa do que Luna jamais havia sido sozinha, e seus ataques eram destinados a matar. Foi durante o auge da batalha, quando parecia que Lux seria sobrepujado, que Catarina apareceu. Mas não veio sozinha. Trouxe os outros guardiões, Marina e Dante, e os outros 3 pares de seres fundidos. Juntos, formaram um círculo ao redor de Lux e sua mãe, suas magias combinadas criando uma barreira que ninguém podia cruzar. Basta, disse Catarina, sua voz ressoando com um poder que fazia a terra tremer. Mãe de Luna, você foi enganada. Não por mim, mas pelos verdadeiros senhores do submundo. Eles sussurraram mentiras em seus sonhos, a convenceram de que os selos eram prisões, quando na realidade são a única coisa que impede que o mundo seja consumido pela escuridão eterna. Mentiras, disse a mãe de Luna, mas sua voz soava menos certa agora. Não são mentiras, disse Marina e Dante, dando um passo à frente.
Nós também questionamos, nós também duvidamos, mas descemos ao submundo, vimos os senhores com nossos próprios olhos, sentimos sua fome, sua malícia. Se os selos se romperem, tudo morre, não só os mortais, mas também os feéricos, também a magia mesma. Lux caminhou em direção à sua mãe, e desta vez, quando estendeu a mão, não foi recusado. Colocou sua palma contra a de sua mãe e deixou que ela sentisse através do contato. Deixou que visse as memórias que Luna carregava, os momentos de terror quando os caçadores a perseguiam, os momentos de solidão quando sentia que estava completamente sozinha no mundo. Mas também deixou que sentisse os momentos de alegria, os momentos em que Luna conheceu Rafael, quando se apaixonou, quando escolheu se fundir, não por obrigação, mas por amor. As lágrimas rolaram pelas faces da mãe de Luna. Minha pequena, sussurrou. Minha Luna, você cresceu tanto, você se tornou algo que eu nunca poderia ter imaginado. E você pode estar aqui para ver para onde vou a partir daqui, disse Lux suavemente. Pode fazer parte desta nova vida, desta nova existência. Não como a mãe de Luna, porque Luna não existe mais como era, mas como parte da família que estamos construindo, a família de todos os que escolheram proteger em vez de destruir. A mãe de Luna olhou para os caçadores que a haviam seguido, depois para os guardiões que haviam formado o círculo ao redor deles. Finalmente olhou para Lux, para este ser que era sua filha, mas também algo completamente novo. Está bem, disse finalmente. Ficarei. Aprenderemos juntos. E talvez, eventualmente, entenderei o que você escolheu. Os caçadores, ao ver que sua líder havia se rendido, baixaram suas armas. Muitos deles eram também feéricos que haviam sido enganados, que haviam pensado que estavam libertando sua raça, quando na verdade estavam condenando o mundo. Mas agora, com a verdade revelada, podiam escolher um caminho diferente. Lux olhou ao seu redor, para os guardiões que haviam vindo em seu auxílio, para Catarina que havia orquestrado tanto, mas também havia dado tanto, para sua mãe que finalmente havia encontrado novamente, para os caçadores que agora entendiam a verdade. E sentiu algo que não havia sentido em muito tempo. Sentiu esperança. Os anos seguintes trouxeram paz a um nível que o mundo não conhecia há séculos. Os feéricos que haviam sido enganados se juntaram aos guardiões, criando uma rede de proteção ao redor de todos os selos. A mãe de Luna se tornou uma das maiores defensoras dessa nova ordem, usando seu poder e experiência para treinar outros feéricos em como reconhecer a manipulação dos senhores do submundo. Catarina revelou mais sobre sua verdadeira natureza. Não era simplesmente uma vidente. Era um ser ainda mais antigo que os feéricos, um dos primeiros guardiões que havia existido quando o mundo era jovem. Havia dedicado milênios a manter os selos, a tecer profecias que garantiriam que cada geração tivesse seus guardiões. Sim, havia manipulado, mas suas manipulações haviam salvado o mundo incontáveis vezes. Não peço perdão, disse Catarina a Lux num entardecer, quando ambos estavam sentados no topo da Cachoeira da Fumaça. Fiz o que tinha que fazer. Mas reconheço que o preço que você pagou foi alto. Não foi um preço, respondeu Lux. Foi uma evolução, e embora tenha sido dolorosa, embora tenha requerido que Luna e Rafael deixassem de existir como eram, o que criamos, o que nos tornamos, vale cada momento de dor. Lux continuou existindo entre mundos, um guardião que nunca dormia, que nunca descansava completamente. Mas não estava sozinho. Tinha os outros guardiões, tinha sua mãe, tinha a memória constante de Luna e Rafael vivos dentro de sua consciência dual. E talvez mais importante, tinha um propósito que ia além de simples sobrevivência. Estava construindo pontes entre mortais e seres mágicos, entre o mundo da luz e o mundo das sombras, entre o passado e o futuro. Cada dia,
cada escolha, cada ato de proteção era uma pedra nessa ponte. 20 anos após a fusão, Lux estava no topo do Cristo Redentor novamente, olhando para o Rio de Janeiro que se estendia abaixo. A cidade havia mudado, como as cidades sempre mudam. Mas a magia que fluía sob suas ruas permanecia a mesma, antiga e eterna. Sentiu uma presença familiar ao seu lado e se virou para ver sua mãe. Ela havia envelhecido graciosamente, embora os feéricos envelheçam muito mais lentamente que os mortais. Seus olhos violetas, tão similares aos de Luna, brilhavam com uma paz que não havia estado lá 20 anos atrás. "Em que está pensando?" perguntou ela. "Estou pensando em como Luna teria amado isto", respondeu Lux. "Ver a cidade assim, ver como a magia e os mortais finalmente estão aprendendo a coexistir. Estou pensando em como Rafael teria se orgulhado do que construímos, de como transformamos o fogo e o crepúsculo em algo que ilumina em vez de queimar ou ocultar." "Eles ainda vivem em você", disse sua mãe suavemente. "Cada dia, em cada escolha que faz, Luna e Rafael continuam fazendo a diferença. Não morreram, minha filha. Simplesmente se transformaram em algo maior." Lux sorriu, um gesto que era tanto Luna quanto Rafael, mas também algo completamente único. "Eu sei", disse, "e isso é o que faz tudo valer a pena." Permaneceram juntos no topo do Cristo Redentor enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com as cores que agora eram a essência mesma de Lux. Fogo e crepúsculo, luz e sombra, amor e sacrifício, tudo entrelaçado numa dança eterna. E enquanto a primeira estrela aparecia no céu escurecendo, Lux fez uma promessa silenciosa. Uma promessa à Luna, que havia corrido pelas sombras buscando pertencer. Uma promessa a Rafael, que havia queimado com um fogo que buscava propósito. Uma promessa a todos os que viriam depois. Todos os que enfrentariam escolhas impossíveis e destinos que não pediram. A promessa era simples. Continuaria guardando o selo. Continuaria protegendo o mundo. Continuaria sendo a prova viva de que o amor, o verdadeiro amor, não é perder a si mesmo em outro, mas encontrar uma versão de si mesmo que é mais forte, mais completa, mais real do que qualquer coisa que poderia ter sido sozinho. E nessa promessa, nessa escolha renovada a cada entardecer, Lux encontrou não só propósito, mas também paz. A paz de saber que, embora o caminho tenha sido difícil, embora o sacrifício tenha sido real, o resultado foi exatamente o que o mundo precisava. Fogo e crepúsculo. Sempre juntos, sempre equilibrando, sempre iluminando o caminho para aqueles que viriam depois. Esta era a história de Luna e Rafael. Esta era a história de como dois seres encontraram um ao outro através do destino e da profecia, mas escolheram permanecer juntos através do amor. Esta era a história de como o fogo e o crepúsculo se tornaram um, criando algo que era mais forte que a soma de suas partes. E, acima de tudo, esta era a história de esperança. Esperança de que mesmo quando o mundo parece escuro, mesmo quando o destino parece cruel, mesmo quando os sacrifícios parecem impossíveis de suportar, há sempre uma luz. Sempre há uma maneira para a frente, sempre há amor, e o amor no final é a magia mais poderosa de todas.